Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar de NFL, mas hoje eu não vou falar de playoffs. Aliás, vou citar um pouco nas notícias aqui, mas o que eu quero falar mesmo é dos times que estão fora da pós-temporada. Daquelas 18 equipes, o que o futuro reserva? Vou tentar uma coisa diferente aqui, então já peço aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, aquela interação, que ajuda bastante a gente a crescer. Estamos crescendo cada vez mais, graças a vocês. Muito obrigado de coração, sejam muito bem-vindos quem chegou agora. Se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que sair o vídeo novo. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Temos novos membros aqui, o Guilherme Cola acabou de chegar, tem gente voltando, o Reinan Almeida, o Felipe Chihara. Sejam muito bem-vindos novamente, seja bem-vindo, Guilherme Cola, todo mundo aí já no grupo de membros, no bate-papo lá no Telegram, concorrendo a prêmios. Todo mês tem sorteio de uma camisa da Fanática Sport Nation, uma loja parceiraça do Toque Passa. Aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto, se você conheceu, ó, maravilhosas. E aí, gostou de uma camisa, já usa o cupom Toque Passa para ter um desconto. Lembrando também que tem sorteios especiais, já sorteei jersey, com 125 membros, vou sortear uma bola de futebol americano da Wilson igual essa daqui. Então vamos nessa, muita coisa pra gente falar. Roda a vinheta. Vamos começar com as notícias aqui antes de qualquer coisa, né? Primeiro vamos começar falando das demissões que seguem. A gente teve a demissão do Scott Turner, que era o coordenador ofensivo da equipe do Washington Commanders, pedra cantada, né? Não tinha como, aqui essa demissão era mais do que esperado. Até citei isso aqui na transmissão do jogo contra os Cowboys, que a expectativa era de que o Scott Turner acabasse perdendo o emprego, porque o trabalho foi ruim, né? E aliás, é um péssimo planejamento também. Mais um exemplo, né? A gente falou ontem da demissão do Cliff Kingsbury lá em Arizona, que ele tinha renovado o contrato, e o Scott Turner tinha assinado uma extensão contratual de 3 anos com a equipe do Washington Commanders. Termina o primeiro, já é mandado embora, vai receber uma graninha, tá tudo bem para ele, né? O ataque foi o 20º em jardas, né, com 330,3 por partida, foi o 24º em pontos por partida, uma média de 18,9, né, muito baixo o rendimento, um ataque que não funcionava. Você tinha ali grandes recebedores, o Terry McLaurin, o Kurt Samuel, o Jahan Dotson, belo caroulo, excepcional, e o McLaurin, cara, incrível, né? Você manda a bola para ele, ele vai, mas você trabalha com Carson Wentz, você trabalha com Taylor Heinicke, o planejamento é ruim, a execução é ainda pior, e as coisas não dão certo. O Turner já é mandado embora, e fica a dúvida com relação ao futuro do Ron Rivera. Eu tenho a expectativa de que ele vai ter o mesmo destino, só que resta uma dúvida de quando que isso vai acontecer, porque a gente não sabe nem se, sei lá, às vezes o Snyder tá pensando assim, ó, vou deixar esse problema pro próximo proprietário resolver, talvez tenha tido algum acordo, sei lá, mas é possível até que a equipe do Washington Commanders já esteja decidindo o seu futuro aí nos próximos dias, a gente vai seguir acompanhando. O Baltimore Ravens chegou a um acordo para extensão contratual com o linebacker, o Roquan Smith, por mais 5 temporadas. Falei isso aqui ontem na live, né? A notícia saiu um pouquinho antes da gente entrar na gravação, na nossa live do Toque Passa NFL de número 54. Conversei com o Sherman, com o Ivo. Era esperado, né? Era normal que isso acontecesse, chegasse a um acordo finalmente com o linebacker. Que mudou o time foi uma troca, ele chegou no meio da temporada, uma troca junto com a equipe do Chicago Bears, foi uma escolha de segunda rodada e uma de quinta no próximo draft, e ele fez toda a diferença, né? Ele mudou bastante essa defesa, a defesa era a 20ª em pontos cedidos e a 24ª em jardas permitidas aos adversários, nos 8 primeiros jogos. O Roquan Smith entra e começa a jogar, muda completamente. Essa defesa passou a ser a segunda com menos pontos permitidos aos adversários, saiu de uma média de 22,9 pontos por partida para 14,7 e a terceira em jardas também caiu de 364,3 para 288,8. Então é um cara que faz diferença. Contrato por mais 5 temporadas, essa é a extensão, 100 milhões de dólares, uma média de 20 milhões de dólares por temporada, 45 milhões de dólares totalmente garantidos, e é o mais bem pago linebacker da NFL. A gente sabe muito bem como é que funciona, é o mais bem pago até que tenha o próximo contrato, até que o próximo linebacker vá acertar o contrato dele, e aí a gente vai mudar isso aqui, mas muito merecido. Além do que, ajuda a equipe do Baltimore Ravens com relação às decisões que tem que tomar nessa off-season, porque o Lamar Jackson está sem contrato ainda, e já sobra tag para ele, né? Então, o normal é que quando sair a franchise tag, coloque no Lamar Jackson e tentem negociar um novo contrato com o quarterback, ou então, na pior das hipóteses, pelo menos não perca ele completamente, assim, né? Faça uma troca com alguém para tirar essa tag, faça
acerto, mas essa vai ser a novela que vai se seguir na off-season para a equipe do Baltimore Ravens. Temos mais uma notícia aqui envolvendo um time de playoffs, né? A equipe do Dallas Cowboys, porque o dono e general manager, o Jerry Jones, ele deu uma entrevista a 105,3 The Fan, lá de Dallas, garantindo que o futuro do Mike McCarthy não está na reta, né, nessa partida contra o Tampa Bay Buccaneers. Ele falou que tem muito mais do que avaliar sobre o McCarthy, sobre o trabalho do treinador na equipe do Dallas Cowboys, do que essa partida específica dos playoffs, né? Pode ser o famoso, assim, o técnico está prestigiado, né? Claro, pode ser. A gente nunca sabe exatamente o que esperar do Jerry Jones. O que o Jerry Jones fala não se escreve, né? Essa é a verdade. Eh, o fato é que a torcida tem se mostrado um pouco bastante preocupada com o rendimento, principalmente nessa última partida, um jogo horrível contra o Washington Commanders, e jogando contra a Tampa, lá em Tampa, pô, tem um favoritismo do Dallas. A campanha do Dallas é infinitamente superior ao que fez o Tampa Bay Buccaneers, que vai em condições normais nem teria classificado para os playoffs, né? O cara concorreu, brigou até os últimos instantes com a equipe do Carolina Panthers, que estava basicamente num tanking. Então você vê como que é o nível. E mesmo assim, existe o medo, a ressalva, porque tem um time talentoso da equipe do Tampa Bay Buccaneers que pode ter se encontrado nas últimas instâncias aqui, a parceria Brady, Mike Evans pode ter começado a funcionar, e a equipe dos Dallas Cowboys passou uma certa insegurança contra um fraco time do Washington Commanders com Sam Howell de quarterback. Então, tem muitas dúvidas sobre esse cenário e uma nova eliminação precoce, prematura em pós-temporada, eu acho que pode sim colocar o emprego no Mike McCarthy em xeque. Eu coloquei ele como um técnico que estava no hot seat no começo da temporada. É claro que a campanha foi muito boa, isso aí ajudou bastante, mas, cara, se perder como perdeu no ano passado, né? Com besteiras, com cara, um erro atrás do outro, a jogada final nem se fala, aquela corrida ali faltando 13 segundos nem se fala, mas, sabe, todo o jeito que trabalhou aquela partida a equipe do Dallas Cowboys foi lamentável e mais uma decepção daquela, e agora contra um time mais fraco como é a equipe do Tampa Bay Buccaneers, eu acho que pode custar sim um emprego. Lembrando que o Jerry Jones gosta muito do Sean Payton, adoraria ter a chance de conversar com o Sean Payton, e o Sean Payton só pode começar a dar entrevista, só pode conversar com outros times a partir do dia 17. Então, exatamente o dia posterior, né? Aliás, é o dia da conversa, né? Então, é ali aquela beiradinha. Deixa eu olhar o calendário porque eu tô me esquecendo, já não sei nem que dia é 17. Terça-feira, isso mesmo. É o dia posterior à partida do Dallas Cowboys contra o Tampa Bay Buccaneers. A gente vai ficar de olho porque isso aqui promete, tá? Agora vamos testar uma novidade aqui no canal. Eu nunca fiz isso e eu estava muito interessado em fazer. Eu pensei em fazer uma lista aqui, falar sobre os times que estão, mas eu pensei, por que não montar aqui uma tier list, né? Aquela listinha das prateleiras, eu tinha pensado dessa forma, ia separar. Eu quero falar daqueles times que estão de férias. São 18 times que já estão eliminados, que não sonham com mais nada, e eles têm algumas situações que se assemelham. Então a gente vai montar uma listinha aqui do que vem no futuro. É um teste, tá? É uma gravação ao vivo aqui, basicamente, desse programa. Eu vou testar e eu espero que dê certo aqui. Quem sabe a gente combina aqui de fazer mais Tires List no futuro próximo aqui no Toque Passo. Quem sabe fazendo ao vivo, batendo um papo com vocês, que sempre é muito legal. Vamos começar aqui a falar dos times que estão, de todos os times. Vamos lá. Ó, tem aqui o cenário, né? Tem aqui o login de todos os times e eu coloquei essas prateleiras aqui. O time de playoffs a gente vai colocar aqui, né? Nós temos o Kansas City Chiefs, vamos lá colocar o Kansas City Chiefs. O Buffalo Bills também já está classificado, colocando em ordem aqui, né? Os Bengals também já estão classificados, falando da AFC. O Jacksonville Jaguars está aqui, está lá classificado, tranquilão. O Los Angeles Chargers, o Baltimore Ravens e a equipe do Miami Dolphins. Isso aqui na AFC. Na NFC, nós temos a equipe do Philadelphia Eagles, com a primeira colocação. San Francisco 49ers, classificado também. A equipe do Minnesota Vikings, que é a campeã da NFC Norte. E o Tampa Bay Buccaneers, o campeão, né, da NFC Sul. Cowboys classificados também, né, com uma campanha melhor que dos Bucks, New York Giants e o Seattle Seahawks, que caiu no colo sua vaga. Restam aqui 18 times e é sobre esses 18 times que a gente vai falar aqui. Eu vou sair da telinha aqui para deixar lá mostradinho aqui, ó. Vocês veem aqui, são 18 times. Eu tenho dificuldade em conseguir avaliar
o futuro de times que estão sem técnicos. Não tem como a gente avaliar. Por exemplo, quem a gente vai falar do Carolina Panthers? Depende de quem vai chegar, depende do trabalho que vai ser feito por quem chegar, né? A gente tem que ter uma perspectiva melhor sobre o que vai acontecer nesse time. Precisa de muita coisa, mas a gente vai ter uma dúvida se vai ser o Sam Darnold, que terminou relativamente bem, né? O que, que vai acontecer nesse time a partir de agora? Vamos esperar a definição do treinador. A equipe do Denver Broncos também é outra que dá dúvidas, né? Teoricamente você tem um quarterback, teoricamente você tem um bom time, ele rendeu muito mal, mas o que vai ser o futuro? Depende de quem chegar. Se chegar o Jim Harbaugh, eu vou prever o time de uma forma. Se eles optarem por um head coach, sei lá, o DeMeco Ryan, alguém que não tenha tido experiência como treinador, como head coach, vai ter um outro cenário de avaliação, então a gente vai voltar. Cada vez que for saindo uma confirmação de treinador, a gente vai falar por exemplo, a equipe do Arizona Cardinals também é outra, né? Se livrou do Cliff Kingsbury. Já não era sem tempo, mas se trouxer o Vance Joseph, pelo amor de Deus. Né? Então vai demorar um pouquinho essa avaliação. Houston Texas é um time que eu faço uma ressalva porque é uma equipe que, olha, não dá para ficar pulando de galho em galho, né? O Love Smith fez um trabalho que eu acho que, ok, valeria você demiti-lo, né? Porque faltou uma coragem, ele acabou jogando no seguro, poderia ter feito um trabalho melhor, tirou leite de pedra dentro das limitações dessa franquia, mas, cara, não é a primeira vez, é ano após ano que isso aqui vai acontecendo, que você vai mudando o técnico, vai mudando o treinador e ir embora. E outra equipe que me deixa bastante preocupado é o Indianapolis Colts, porque o Indianapolis Colts é uma bagunça há muito tempo. Para mim, é um dos times mais desorganizados que nós temos na NFL. Cara, comentei até na live ontem, né? Ah, mas desde o Andrew Luck não dá certo. Não, desde a saída do Peyton Manning, porque com o Andrew Luck você tinha um baita no talento na mão e você fez o cara ir embora traumatizado, né? Por todos os erros, por não dar uma linha ofensiva, por complicaram a vida do garoto, o cara saiu com um trauma, tá procurando um psicólogo para entender o que é a vida dele depois disso tudo. Temos situações de times que buscam quarterbacks. O ponto principal, eu acho que tem um comando técnico já definido, tem algumas peças, vai ter que buscar, mas principalmente precisa definir a posição de quarterback, que é o caso, por exemplo, do Atlanta Falcons. O Desmond Ridder, não sei se é o futuro, tem que procurar alguma coisa, às vezes agir aqui na free agency, buscar alguma coisa no draft, não sei qual vai ser, mas eu não consegui ter confiança no Desmond Ridder. Eu sei que a amostra é muito pequena, mas eu não sei nem se a equipe dos Falcons teve, porque eles esperaram muito até o Mariota jogando mal para ir atrás de um quarterback. A situação parecida, e aí eu acho que vai ser até um pouquinho mais discutido, com a equipe do Tennessee Titans, né? Tennessee Titans é outro time que tem um quarterback calouro, o Malik Willis, que não passou uma boa imagem. O Malik foi muito mal nos jogos que teve, completamente cru, né? E eu não consegui perceber se ele de fato tem o potencial. O Ryan Tannehill não dá mais para você confiar no time, e não dá para ficar pulsando todo ano, ano após ano, que o Derrick Henry vai levar o seu ataque adiante. Então eu colocaria aqui nessa luta, são times que estão em situações complicadas, porque tem que buscar reformular, mas, por exemplo, você tem um treinador, né? Eu não acho que você tem que mandar o Mike Vrabel embora. Eu gosto do trabalho do Mike Vrabel. Acho que o Arthur Smith está fazendo um bom trabalho na equipe dos Falcons, dentro das limitações. Claro que vai entrar no hot seat, porque já não é o primeiro, não é o segundo ano. Tem alguns seus problemas para resolver. E nós temos aqui também a equipe do Las Vegas Raiders. Tem um treinador, né? Vai ser mantido. Eu acho que deveria ter sido mandado embora o Josh McDaniels, mas não tem grana para mandar embora. Vão manter o Josh McDaniels. E aí a dúvida fica com relação a quem vai ser o quarterback. Stidham não é esse quarterback para levar a franquia adiante. Né? Se trocar o Carr pelo Stidham, para mim é trocar basicamente 6 por meia dúzia, né? Se não for menos. Então, eu sei, tem muita gente que avalia muito bem o Stidham, mas eu não acho que ele vai conseguir te entregar muito mais do que o Derek Carr poderia te entregar. Vamos ver qual que vai ser o futuro. Os franquias estão falando até que o Tom Brady pode pintar. Não sei, né? Em Tampa, ele não vai ficar. Agora que times que eles buscam um rumo, é quase essa a ideia. Por exemplo, a equipe do New Orleans Saints. Tem Dennis Allen, para mim, não é um treinador para a franquia, para levar adiante. Eu achei o trabalho dele fraco, achei ruim. Para mim, se fosse demitido, seria completamente normal. Tem muitos problemas de montagem de elenco. Você tem algumas peças muito importantes, mas
também não dá para você ficar apostando. Entra até quase na história do buscar quarterback, mas eu acho que não é só isso. Tem uma coisinha a mais. Você tem problema, você tem que buscar o quarterback, não dá para ser Andy Dalton, Jameis Winston, Taysom Hill, você tem que buscar o quarterback, mas também tem essa questão do comando. Quem vai ser seu treinador? Eu não gosto do trabalho do Dennis Allen, não sei o que o pessoal acha, mas eu particularmente não gosto. Tem muitos problemas aí de folha salarial e tudo mais, é um problema maior. A equipe do Washington Commanders também entra nessa parada, né? Porque a gente não sabe qual vai ser o futuro. Precisa de quarterback? Precisa, não dá para ser Taylor Heinicke, não dá para ser Carson Wentz, talvez o Sam Howell pode ser uma aposta, mas é o Ron Rivera? Eu gosto muito do Ron Rivera. Como ser humano, acho que poucas pessoas são melhores que o Ron Rivera na NFL. Mas, cara, acho que já passou da hora dele, né? Já passou, e aí você tem problema lá em cima, lá no proprietário do time, e isso aqui pode influenciar todo o futuro. Tem bons jogadores, tem boas peças no ataque, na defesa, é um time que poderia ter chegado nos playoffs, mas faltou os detalhes passam pelo comando, e aí o comando partindo do Rivera e indo até lá em cima com o Snyder, que é um pior, acho que proprietário da NFL neste momento. E vou colocar aqui também, por incrível que pareça, a equipe do New England Patriots. Não estou falando que o Bill Belichick tem que ser mandado embora, pelo amor de Deus, não tem que ser mandado embora o Bill Belichick. Se ele for mandado embora, ele sai já empregado, né? Mas ele precisa rever algumas decisões que ele tomou. Não dá para você ir para uma temporada com um quarterback que foi bem no primeiro ano, foi apontado como o melhor quarterback da classe ali, como calouro, e aí você deixa dois patetas comandando isso daqui, que é o Matt Patricia e o Joe Judge, e o time foi de mal a pior, né? E você percebia muitos problemas no ataque. Então, ele precisa reestruturar esse grupo de treinadores, né? De assistentes, de coordenadores, e precisa de peça. Muitos falam da questão de defesa, precisa de linebacker. Cara, eu acho que a defesa, os Patriots, é incrível que pareça, eles dão um jeito, né? O Jerry Mayo, que aliás vai fazer entrevista, mas o Belichickinho, né? O filho dele lá, o pessoal consegue ajudar, até porque o Belichick gosta bastante de defesa e ele sempre fica de olho. Mas o ataque precisa de uma atenção especial. Linha ofensiva e grupo de recebedores. Se o Mac Jones é o futuro, não sei, cara, mas eu não consigo avaliar o Mac Jones por esse ano. Eu acho que ele foi o último problema desse ataque. Era um time mal organizado, as jogadas foram mal planejadas, mal chamadas, até a gestão de pessoal, a entrada e saída, o Patricia fez um trabalho péssimo, 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 atrasava, teve vários delay of games, vários pedidos de tempo, porque simplesmente o pessoal não entrava em campo para ter o pessoal certo para determinada jogada. Precisa de alvos mais confiáveis, né? Recebedores ali que você passe a bola. Eu gosto do Myers, acho que o Parker fez ok, mas você não tem aquele astro. Você precisa ter um grande recebedor nesse time que esteja à disposição. Então, se não tiver a proteção da linha suficiente, você tem um alvo rápido para você passar a bola. Que aconteceu bastante, por exemplo, com o Burrow, com o Chase, né? A linha ofensiva não dava, mas o Chase estava lá, em qualquer momento você soltava a bola e tinha o Chase para receber. A linha ofensiva precisa de muita atenção do New England Patriots, é um trabalho que precisa de reestruturação nesse ataque e isso passa pela reestruturação no seu grupo de comandos, seus treinadores. Dúvidas existenciais, são times que eu acho que tem alguns problemas mais profundos para resolver. Eu vou colocar aqui a equipe do Chicago Bears, que tem aí o seed número 1 na próxima temporada, o seed número 1, aliás, ela tem a first pick, né, na próximo draft, eu tenho muitas dúvidas do que vai ser feito, né? Eu gosto do Justin Fields, ok, mas eu gosto a ponto de deixar passar uma chance de draftar um quarterback num primeiro ano de contrato de calouro, com um técnico que chegou recentemente, que faz um trabalho, vamos lá, ok, né? É difícil avaliar aqui, mas ele tem bons e maus momentos, algumas partidas que perdeu até que poderia ter vencido. Então, eu acho que é um time que tem alguns pontos mais profundos para se avaliar. Deixaria tudo na mesa. Trocar a first pick, descer para pegar o Will Anderson, por exemplo, ou então trocar o Justin Fields e buscar um quarterback. Acho que as duas possibilidades estão bem abertas nas mãos da equipe do Chicago Bears. Dúvida existencial também vive quem? A equipe do Los Angeles Rams, é isso mesmo. Por que vive uma dúvida existencial? Cara, o que vai ser? Você vai ter a volta do Sean McVay?
como é que o Sean McVay vai trabalhar? Ele vai ter Aaron Donald, ele vai ter Jalen Ramsey, ele vai ter o Matthew Stafford, ele vai ter condições o Cooper Kupp? Como é que vai ser esse time? Um time que tem nenhum espaço em salary cap na próxima temporada, o trabalho tem que dispensar muita gente para tentar arrumar essa casa, com muitos problemas para resolver. Foi o pior rendimento de um time campeão na história da NFL. E vai perder coordenador. Cara, é complicado, não tem poucas picks no draft, não tem mais first pick, então é um trabalho de reconstrução e eu não sei se o Sean McVay vai abraçar essa ideia. Por que eu não gosto muito dessa história que o McVay falou: "Ah, não, vou tirar um tempo para pensar o que que é", porque é o futuro da franquia, cara. Se você tirar um tempo, você tem que se comprometer a voltar, né, porque senão você já larga atrás dos outros times que estão buscando treinador. Você pode perder um grande nome simplesmente porque o seu técnico quis tirar um tempo para pensar o que vai fazer da vida. Então eu não gosto muito dessa ideia. Eu acho que é normal que você dê uma relaxada depois de ser campeão do Super Bowl, mas passou um pouquinho dos limites, né? Até falei que não era mais ressaca de título, era simplesmente um coma alcoólico e agora o Sean McVay também está fazendo brincadeira, na minha opinião. Quem também tem uma dúvida existencial é o Green Bay Packers. Afinal, eu tenho um quarterback para o ano que vem? Teremos essa novela? É novela chatíssima, né? Eu não vou ficar aqui falando sempre dessa novela, não, mas precisa resolver. Era um time que tinha um potencial muito grande nessa temporada. A defesa não rendeu como se esperava no começo, depois passou a render. O ataque não rendeu como se esperava no começo, depois passou a render. É, Muitos problemas para resolver e o ponto principal é quem vai ser. Se o Aaron Rodgers volta, se eu vou ter o Jordan Love, o que é o Jordan Love? Acho que são problemas bem profundos que a gente pode ter para discutir, é muito complicado. E vou colocar também a equipe do Cleveland Browns, porque é difícil avaliar a temporada do Cleveland Browns. Eles não tiveram o Deshaun Watson, que foi o cara que eles contrataram para chegar como grande astro, né? E o Deshaun Watson jogou uma amostra pequena de jogos e depois de tanto tempo sem jogar, eu não sei avaliar se o Deshaun Watson é o cara que de fato eles estão pagando essa grana toda. Vai ter que ser, né? Vai ser o quarterback titular por muito tempo ali. Agora tem essa situação do que vai ser o futuro da franquia, né? Basicamente vai ser mantida desse jeito, você buscar um detalhe ou outro ali, mas a dúvida fica sobre o que é de fato o Deshaun Watson. E para a gente terminar aqui, os times que acho que saem muito bem, muito bem. Eu saio com uma confiança grande, por incrível que pareça, a equipe do New York Jets, os Jets precisam de um quarterback. Os Jets vão ter que ir atrás de um quarterback, porque não dá para ser o Zach Wilson. Mas é um time que mesmo com um quarterback mediano, como o Mike White, poderia ter chegado nos playoffs, né? Mesmo com o Zach Wilson, poderia ter chegado nos playoffs. Eles ganharam dos Bills com o Zach Wilson, mas sofreram com lesões. O Elijah Vera Tucker, com o Breece Hall, mas você tem ali talvez o melhor calouro ofensivo e o defensivo. Defensivo, sem dúvidas, né? O Sauce Gardner é o melhor. Talvez o Garrett Wilson tenha sido o melhor calouro ofensivo. Amanhã eu vou trazer a lista aqui dos meus ganhadores dos prêmios nessa temporada. Então eu gostei bastante dos Jets. Acho que a falta de playoffs foi um golpe duro, né? Aquela derrota para os Lions foi um golpe duro. Os problemas que o time acabou enfrentando ali foram frustrantes, que tiraram a chance de buscar uma vaga na pós-temporada, mas tem um caminho certo. Eu consigo ver um trabalho sendo bem feito ali pelo Robert Saleh. A equipe do Detroit Lions, cara, como saíram bem, né? Saíram grande, vencendo a equipe dos Packers jogando fora de casa, tirando o rival dos playoffs, indo para segundo lugar na NFC Norte. A vaga na pós-temporada não veio por detalhes, aquela derrota para os Panthers custou bastante caro, mas é um time que você tem um pouco mais de confiança. Aliás, tem uma confiança muito interessante que eu vi a conversa lá do front office, né, do general manager da equipe dos Lions, falando que o Jared Goff mostrou que é o quarterback da franquia. E eu acho bem interessante essa aposta. O Jared Goff, defendido no passado, falei que ele não era culpado pelas derrotas, ele era até responsável por algumas vitórias dos Lions, e eu acho que vale apostar no Jared Goff enquanto você não encontra. Caso for, drafta um quarterback, mas deixa se desenvolvendo nas costas do Jared Goff, vai usando esse quarterback, e o time precisa principalmente de ajustes na defesa. Tá? O Dan Campbell fez um trabalho excepcional, ele foi um cara que mudou a filosofia, a mentalidade, o sentimento lá de Detroit, passou a ser um time que se sente vencedor, e isso é um ponto muito importante, mas precisa melhorar essa defesa. Coordenador, tudo mais precisa ser melhorado. E a equipe do Pittsburgh Steelers também é outra que, para mim, faltam detalhes,
para conseguir chegar muito bem na próxima temporada, né? O Mike Tomlin é um cara excepcional, quase ficou com a vaga na pós-temporada. Gosto do Pickett, acho que ele pode evoluir. Teve uma boa primeira temporada de calouro. A gente vai ver como é que vai ser o segundo ano. O segundo ano é muito importante. Já cansei de falar aqui que o segundo ano é mais importante que o primeiro ano ainda para um quarterback, indo bem ou indo mal, né? E quem foi mal, se for mal de novo, esquece. Quem foi bem tem que manter um desempenho, porque agora vão prestar atenção, vão entender um pouquinho mais como é que é o Pickett, vão estudar um pouquinho mais o Pickett para enfrentar a equipe do Pittsburgh Steelers. E tem o Jordy Pickens, um bom recebedor e uma defesa muito forte. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Mike Tomlin é capaz de fazer qualquer coisa e muito bem. Mais uma temporada aí sem ser com mais derrotas do que vitórias. Excepcional o trabalho do Mike Tomlin. Ficou assim, minha tier list, né? Quero saber, lógico, a sua opinião. Gostaram dessa ideia aí da tier list? Eu gostei, cara, eu gostei bastante. Eu acho que eu quero fazer mais vezes e é claro que se vocês toparem, sugiram temas pra gente fazer aqui a lista de ranqueamento dos nossos times, jogadores, defesas, ataques, né? Pô, playoffs vem aí, quem sabe a gente marca umas lives pra fazer. Se vocês gostaram, deixem aí os seus comentários, curtam esse vídeo, compartilhem o que passa e a gente volta amanhã com muito mais aqui no canal. Valeu, aquele abraço!